Fala pessoal, beleza? Então galera, no vídeo de hoje, né, a pedido de um inscrito aqui do canal, a gente vai fazer o domo do Louvre de Abu Dhabi, né, que tem um padrão bastante interessante e você vai poder aplicar esse conhecimento que a gente vai utilizar nesse vídeo para fazer outros padrões e aplicar a outras superfícies, basicamente utilizando a mesma lógica, tá? Então vamos lá. Então, pessoal, já estou aqui no arquivo dele com algumas fotos do projeto, né? E aqui vocês podem ver que ele forma esse padrão aqui com triângulos, um quadrado e um octógono. E aí a gente vai criar esse padrão no Grasshopper, né? Então vocês podem ver que é um domo, né? Que tem esse padrão em várias camadas com densidade diferente. E aqui nesse vídeo que eu vou utilizar como referência também, que é do cara que trabalhou fazendo a programação da geometria desse domo. Ele utilizou o Rhino e ele utilizou também F#, que é uma linguagem de programação. E a gente vai fazer no Grasshopper, né? Então a gente pode linkar. E a gente pode começar fazendo aquele padrão lá que está aqui, né? Que é esse quadrado com os triângulos, né? Então a gente pode criar um quadrado aqui com um componente de polígono. A gente pode pôr 4 segmentos para que vire um quadrado. E aí a gente precisa mover um ponto aqui, ó, para fazer o triângulo, né? E ele tem que mover um vetor nessa direção aqui, né? Do centro até aqui para cá. Nessa direção, para cá, para cá e para cá. E aí para isso a gente pode explodir a nossa geometria para pegar um ponto aqui no meio dessas linhas. Então, vou pegar um point on curve. E aí a gente pode mover ele nessa direção. Para mover ele nessa direção, a gente precisa fazer um vetor nessa direção, né? Então, a gente pode pegar o componente de área para pegar o ponto aqui do meio. Vai fazer um vetor a partir desses dois pontos. Então, o vector 2points, né? A gente pode conectar aqui e aqui. Ele já fez aí 4 vetores, né? E a gente vai mover justamente esses pontos daqui. Então, a gente pode mover. E a gente quer que ele mova, obviamente, com um determinado tamanho específico. Então, a gente pode utilizar o componente de amplitude. Conectar aqui. E unitizar o nosso vetor, justamente para a gente poder escalar ele da forma correta. Então a gente pode conectar aqui. E aí a gente pode pegar o length, né, que é o tamanho desses segmentos aqui. Que a gente vai utilizar esse tamanho para mover o vetor aqui. Então vamos mover quais pontos, né? Então, vão ser esses pontos aqui. E agora a gente precisa fazer os nossos triângulos a partir das linhas, né? Então, a gente pode pegar o componente de line. E a gente vai pegar os pontos finais de cada segmento. E conectar aqui. Beleza. E agora a gente precisa dar um join nisso aqui tudo. Um join curves. Só que a gente precisa analisar a estrutura de dados primeiro, né? As nossas listas. E aí a gente tem uma lista com 4 linhas, uma lista com 4 linhas também. E aqui também uma lista com 4 linhas. Para que fique correto, né? Para dar o join da forma correta, a gente precisa separar cada um deles em uma lista. Para que aí depois vire uma lista com 3 e junte na polyline. Então a gente pode pegar essas linhas aqui, conectar aqui, e aí a gente pode dar um graft em todas essas listas. Eu estou colocando com esse componente em vez de dar um graft aqui assim, ou aqui assim, né, na verdade,
porque é para ficar mais explícito, né? Para ficar mais fácil de visualizar depois esse script. Então a gente pode conectar aqui, aqui e aqui. E aí ele já fez as polylines. Beleza, né? Agora a gente precisa criar um grid com esse padrão, né? E aí se a gente mover, por exemplo, esse padrão em um array, mover só ele, né? Vamos lá, linear array. E aí considerem que tivesse encostando aqui certinho, né? A gente pode pôr até a distância aqui correta, talvez. Como a gente está só demonstrando, não precisa, né? Mas é para mostrar que ele não vai fazer aquele padrão octogonal que a gente quer. Então, a gente precisa arrumar um jeito de fazer o array de outra forma. E aí, para isso, primeiro a gente vai precisar mover esse item aqui na diagonal. E aí a gente vai fazer o array dele na diagonal, beleza? Então, a gente pode dar um move, né? E a gente precisa mover por uma distância específica. E essa distância vai ser justamente a distância entre um ponto aqui no meio, aqui entre esses dois pontos, e esse centro aqui. Tanto faz, no caso, o lado, né? O que importa é o tamanho da distância. Então a gente pode pegar uma dessas linhas aqui. Daqui também. Dar um reverse, talvez. E aí, eles dão essas duas linhas. A gente pode dar um join nessas duas linhas, que é para que elas virem uma polyline. E a gente pegue os pontos finais dela com esse componente, que vão ser esses dois pontos. E aí a gente faz uma média deles, que é justamente para pegar o ponto do meio. Beleza? Vocês poderiam traçar uma linha e pegar o do meio também funciona. Esse aqui é só que é mais fácil, tá? E aí a gente vai mover por essa distância que a gente tem calculado aqui até aqui. Então a gente pode calcular a distância do centroide. E agora a gente vai utilizar essa distância para mover, né? Só que na verdade essa distância você está calculando um lado só, né, da nossa geometria aqui, como ela é igual dos dois lados, eu esqueci a palavra agora, né? Simétrica dos dois lados. A gente precisa multiplicar esse valor por 2. Então a gente pode x vezes 2 e a gente vai mover tanto na direção x quanto na y, que é justamente para que fique na diagonal, né? Mova na diagonal. Então a gente pode utilizar um vetor x, y, z e a gente vai mover em x e em y e conectar aqui. E aí, beleza, né? Só que aí, o ideal para visualizar aqui, eu prefiro que isso fique para o outro lado. Então, a gente pode pôr uma distância negativa para y. Aliás, acho que é para x, no caso. Conectar aqui. Que vai ficar melhor de visualizar aqui, né? E aí, a gente pode dar o array dessas duas geometrias aqui, né? Tanto a movida quanto esta. Só que antes a gente precisa agrupar para que elas funcionem como um bloco só, né? Alguma coisa que você pode mover tudo junto. Então a gente vai dar um group, né? Que é agrupar. A gente pode agrupar essa e essa aqui. Dar um flatten para que tudo fique na mesma lista e ele agrupa tudo, né? Então um grupo com 8 elementos, que vai ser, no caso, os nossos 8 triângulos. E aí a gente tem que mover no nosso array aqui. Então a gente pode pôr um array em x, né? Não sei se é x ou se é y aqui, porque eu acho que eu já girei o meu canvas, então não me lembro. Então a gente pode conectar aqui por essa distância. E obviamente, como tem dois, né, elementos, a gente pode colocar esse valor vezes 2, né? Porque não tem
2 elementos desse, e a gente precisa mover essa distância aqui, que corresponde a 2 desse, né? Então, a gente pode multiplicar novamente isso aqui por 2. E aí ele já faz desse jeito. E para poder fazer o nosso grid, a gente pode dar um array novamente, só que dessa vez na direção Y. Então a gente pode colocar aqui, colocar isso aqui também, e multiplicar novamente por 2. E aí beleza, o padrão está aqui. E aí a gente pode colocar um slider variável aqui, né, de 0 até 50. E para que vocês possam controlar, digamos, o IV, né, do que vai ser da nossa superfície, né, as divisões. Beleza, agora a gente precisa criar justamente a nossa superfície, que no caso aqui, como vocês podem ver, é um domo, mas esse domo ele corresponde, na verdade, a um topo de uma esfera, né? Então imagine que tem uma esfera aqui e você está cortando no topo dessa esfera. E aí, para fazer isso, a gente pode utilizar o componente de esfera mesmo aqui no Grasshopper, colocar aqui um raio grande, né? E aí a gente precisa cortar essa esfera de uma forma que fique só meia esfera ou menos que isso, né? Acho que menos que isso vai ser até melhor para a gente. Então a gente pode dar um isotrim e aí a gente vai construir um domínio para cortar essa esfera. Então a gente pode dar um construct domain ao quadrado, conectar aqui, dar um reparameterize e colocar sliders de 0 até 1 para conectar aqui. E aí, vocês podem ver que já está dando um resultado aqui. E se vocês observarem bem, né, ele vai cortando de acordo com uma curva que vai fazendo um movimento de revolução, né? Isso pode diminuir, aumentar, etc. Vamos colocar mais aqui, ó. O que a gente quer seria mais ou menos mexer aqui, mais ou menos meia, né? Então, pegar menos que isso aqui no caso. Então, espera aí. Aqui. Menos que isso, talvez. Só que a gente queria isso aqui virado para esse lado. E para fazer isso, a gente pode pegar o plano aqui na nossa esfera. E a gente pode só pôr outro plano. A gente está no XY aqui, que é esse plano aqui. A gente pode pôr no plano YZ. Não deu certo, vamos pôr no XZ talvez. Ok, vamos deixar no YZ, que a gente só altera isso aqui, ó, que vai dar certo. Aí, ó, já tem mais ou menos metade de uma esfera. E aí vocês estão se perguntando talvez por que eu não fiz já no outro plano, porque se você ver como que era no XY, né, vocês podem ver que tem essa curva aqui, ó, e é essa curva que dita como que vai movimentar, isso aqui diminuir, né, de acordo com esses sliders aqui. E a gente precisava virar essa curva porque a gente quer pegar a metade, né, essa parte para cá, ó. Então, se a gente pegar essa metade aqui, ó, essa curva vai ficar no meio e vai atrapalhar a gente. Então, a gente pode colocar aqui e beleza, isso aqui é mais ou menos o que a gente precisa. E aí, para pegar o topo, né, dessa esfera, a gente vai utilizar um cilindro para cortar essa esfera.
Então, a gente pode pôr um raio um pouco menor que o nossa esfera, ou algo como 40 talvez. E um tamanho aí, pode exagerar no tamanho, não importa muito, para que ele atravesse a esfera e não dê problemas para cortar. Vocês podem ver aqui que esse tamanho aqui não foi pequeno o suficiente. A gente pode pôr 30, que deve dar certo. Beleza? E agora a gente vai fazer uma operação de elemento sólido, né? Que é subtrair elementos sólidos, então solid difference. E a gente pode pôr isso aqui, isso aqui, aqui. Vamos ver, o resultado final foi isso. Então a gente tem que desconstruir isso aqui, porque virou um BREP, né, agora, em vez de ser só a superfície. E a gente vai pegar uma das faces, que vai ser justamente isso, esse domo, né, que a gente criou. E aí, como é o outro, né, a gente pode dar o reverse aqui para pegar, como só tem dois elementos, vai dar certo. E aí pronto, tenho agora já nosso domo, né? E agora a gente tem que mapear esse padrão aqui nesse domo. Então vamos dar um Map to Surface. Então essas vão ser essas curvas aqui. Só que se você olhar aqui, né, a gente agrupou. Então ela está como group, né? Então a gente tem que dar um ungroup, justamente para que a gente possa utilizar isso aqui. E aí o target vai ser isso. E o source vai ser justamente uma superfície contendo isso aqui tudo, né? Então a gente pode fazer uma bounding box, que ele vai dar para a gente uma flat box, né? Só que antes a gente precisa dar um flatten aqui, para que tudo fique na mesma lista. E a gente precisa vir aqui e vir em union box, para juntar tudo numa superfície só. Então ele dá aqui uma flat box, e isso pode ser usado como uma superfície. E aí, como vocês podem ver, ele mapeou nessa superfície antiga, né? Nessa que a gente não tinha cortado antes. E isso acontece porque quando você corta dessa forma aqui, né? Dessa forma de subtração de elemento sólido, as informações referentes à topologia mesmo, né? Tipo o e o V da superfície, etc. Eles ainda ficam com as informações antigas, né? Ainda fica como se fosse a superfície antiga. E aí a gente vai usar um truque para corrigir isso aqui. Então a gente pode desconstruir esse BREP aqui. E a gente vai pegar essa linha do entorno, que é o do cilindro, do antigo cilindro, agora do domo. Vou pegar essa curva aqui. E a gente vai utilizar um componente que se chama PointInCurve, que ele testa, né, uma lista de pontos se eles estão dentro de uma curva. Então a gente pode pôr a curva aqui. E a nossa lista de pontos vai ser o centroide desses triângulos que a gente fez, né? Então a gente pode dar uma componente de área, centroide, conecta aqui. E agora a gente pode dar um dispatch, que vai ser justamente para tirar os itens da lista que a gente não quer. Só que aí o pulo do gato é justamente isso aqui, né? A gente utiliza o ponto para testar, mas como essa lista bate com essa, a gente pode utilizar essa lista para fazer o dispatch. E aí a gente seleciona as nossas curvas aqui. Beleza? Então a gente pode apagar o restante e já temos as curvas que a gente vai utilizar. Os polígonos, né? Os triângulos. Pode alterar isso aqui um pouco também, para ficar mais regular, talvez. Está meio distorcido, pelo que eu estou vendo. Acho que está ok, desse jeito. E agora a gente precisa fazer o seguinte, né? Se a gente voltar aqui no projeto,
o cara que trabalhou no projeto, eles falam que eles utilizaram um mapa, né, de radiação. Isso aqui provavelmente feito no Ladybug, alguma coisa desse tipo, e transformou o mapa de radiação em algo como isso aqui, ó, que é um mapa de, como se fosse de brilho, né, que dá para utilizar no Image Sampler. Se eu não me engano, isso aqui é sombra, alguma coisa do tipo. E aí, a partir desse mapa, você consegue utilizar esses valores, né, de RGB ou de brilho para poder variar os padrões de coisa aqui, né, dos triângulos, né? Então a gente pode pôr aqui, ele fala em algum, aqui ó, esses padrões aqui ó, para variar o tamanho. A gente não vai fazer de forma tão analítica igual ele faz aqui, né? Que é bem mais complexo, mas a gente vai utilizar uma lógica semelhante. Então a gente pode pôr um image sampler e aí a gente vai utilizar uma imagem para isso, que vai ser uma imagem daquelas tipo preto e branco. E aqui eu tenho 3 variações. Eu vou utilizar as outras posteriormente, mas por enquanto vou pegar essa aqui. E aí a gente vai utilizar os pontos para poder mapear o brilho, né, de acordo com esse brilho desse item aqui. Tem que estar selecionado nesse aqui, ó, Color Brightness, porque aqui ele vai te dar os valores de RGB, aqui o canal vermelho, né, das cores vermelhas, o RGB, verde, azul e etc. E aí a gente quer o de brilho. E agora a gente precisa de um grid para mapear isso. A gente vai pegar o grid com os centroides aqui, no caso desses novos itens aqui. E aí, como a gente fez o dispatch aqui, né, a gente pode fazer ele também com os pontos, né? A gente vai precisar dos pontos. Então a gente pode pôr aqui e utilizar pelos pontos aqui. E agora dessa forma a gente pode colocar aqui, só que antes a gente precisa mapear isso na nossa superfície. Então a gente pode pegar um Surface Closest Point, que é justamente para ficar dentro desse range aqui, né, de 0 até 1, porque aí os pontos vão estar mapeados em UV, que é de 0 até 1 também. Então a gente pode pôr aqui e a gente pode colocar a nossa superfície aqui. Dar um reparametrize aqui novamente. E aí os pontos vão estar mapeados em UV aqui. Só que aí antes de fazer esse processo, né, eu esqueci de falar uma coisa importante, que é quando a gente faz essas operações de deletar coisas, né, na nossa lista, é importante checar se tem isso aqui, ó, que no caso são galhos das árvores de dados que estão vazios, né? Então a gente precisa, para limpar isso, utilizar um componente que chama Clean Tree, que ele justamente vai limpar o que tiver de vazio ou problemático, né? No caso aqui seria null, aqui seria inválido e aqui vazio. E o vazio é o único que não vem por default como verdadeiro. Então a gente pode utilizar um boolean toggle e colocar aqui para ele deletar os branches vazios. Talvez em uma outra aula eu explique para vocês, tá, o que é cada um desses coisas exatamente, né? Porque null é diferente de inválido e talvez isso não seja tão intuitivo. Mas basicamente inválido é quando a geometria tem algum problema, né, na criação dela, e nulo é quando ela é inexistente. A gente pode colocar isso aqui novamente e isso aqui. Então a gente pode apagar, organizar um pouquinho, né? E os pontos aqui, não, tá pegando os pontos, tá, é desse coisa aqui, ó. Isso. E aí os pontos aqui, a gente conectou eles aqui, e a gente pode ver que ele nos dá aí valores de 0 até 1. Tá dando RGB, provavelmente, aqui, ó, tá RGB. Tem que ser aqui, ó, Color Brightness. Que dá valores de 0 até 1, beleza?
E a gente vai utilizar esses valores para fazer um offset, que vai ser com esse componente aqui, que é do Pufferfish, que é um plugin para o Rhino. Vou deixar ele aí na descrição, acabei esquecendo de falar no início do vídeo, mas ele vai estar aí para vocês poderem baixar. É um plugin largamente utilizado, então já é bom você ter ele na sua coleção de plugins. A gente pode dar um offset nessas curvas aqui, a uma distância que a gente vai calcular de novo aqui. Então a gente vai remapear esses números, né, para que a gente possa ter controle do valor máximo e mínimo de offset. E aí a gente precisa colocar o source domain, que é o domínio inicial, né, que é desses valores aqui. Dá um flatten, source domain, podem ver que está de 0.105 até 0.94. E a gente pode construir um domínio que vai ser justamente dos nossos novos valores, né? Então a gente pode pôr algo como 0.02 até 0.5, talvez, uma coisa assim. E a gente pode dar um flatten na nossa lista, porque aqui não vai fazer diferença e talvez fique até mais rápido de calcular. Então a gente pode pôr aqui, aqui. E a gente precisa que seja um offset para os dois lados, então a gente pode vir aqui, está escrito both sides false, e colocar um toggle para que ele fique true. No caso, isso aqui. E agora aqui, ó, a gente vai mudar essa configuração que é justamente das bordas que a gente vai dar o offset. A gente quer dar ela um offset chanfrado, então vai ser o número 3, que é para alterar a opção, deve vir por default 0, né? A gente pode conectar aqui. E aí ele já dá algo semelhante ao que a gente quer, né? Então a gente pode pôr um boundary surface agora para criar as nossas superfícies. E aí vocês podem reparar que ele está fazendo esse processo de aumentar a densidade aqui. Eu não estou gostando que não está muito drástico a diferença, então eu vou alterar uma coisa aqui, que eu vou dar um square aqui, antes de remapear os números, que é para que a diferença fique mais gritante. Vocês podem ver que aqui está bem menor e agora que está maior, né? E diminuir isso aqui porque não pode ser tão gritante assim, tem que ser mais ou menos assim, acho que está ok. E a gente pode dar um offset aqui de novo, das nossas superfícies, né, agora. E a gente quer para os dois lados novamente. E a gente quer controlar a distância disso aqui. Então a gente pode pôr um valor aqui. E como é para os dois lados, eu vou fazer uma expressão aqui de x dividido por 2. Que aí o valor que a gente estiver controlando aqui vai se equivaler ao valor da espessura final. Beleza? Então, é isto. Aqui já temos o nosso padrão, beleza? E agora, para finalizar, né, eu vou combinar várias vezes isso aqui, ó, para que possam fazer aquelas camadas, né? E eu vou mostrar aqui para vocês como que eu vou fazer, mas eu vou adiantar o vídeo porque é meio chatinho, eu só vou mostrar como que pode ser feito. Então, para que isso não... uma coisa não fique exatamente em cima da outra, né? Você teria que dar esse offset aqui nessa superfície aqui, ó. Então a gente daria esse offset aqui, ó. Valor como 0.5 mais ou menos. Pode ser de 10 em 10 centímetros por camada, por exemplo. Pode arredar isso aqui.
E aí, travar o solver aqui, desconectar isso. Conectar isso aqui. Beleza. Agora ele vai dar, nesse caso, com um offset de 0, então fica no mesmo lugar, mas quando você alterar aqui, ele vai mudar o local, e aí você altera as variáveis para mudar a densidade, né, esse coisa do grid, né, da densidade do offset, etc. E vai sobrepondo uma camada na outra. E é isso que eu vou fazer aqui. Bom, então aqui, pessoal, vocês podem ver que eu já terminei aqui de fazer a combinação das camadas, né? E vocês podem ver que forma um padrão bem interessante. E eu vou até mudar aqui o modo de visualização para que vocês possam ver melhor, né? Então, põe rendered, o computador fica um pouco lento, claro. E aí forma um padrão bem semelhante ao que a gente tinha aqui, né? E aí aqui no caso, né, a gente teria que talvez pôr mais camadas, né? Eu coloquei só 3. E aqui, por exemplo, pela foto tinham, pelo que eu entendi, 8 camadas, né? Mas basicamente é isso, eu não coloquei mais para não pesar muito o modelo. Se vocês quiserem, podem fazer aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei aí, que é muito importante. Se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.